Olá, seja bem-vindo a mais uma roda de conversa aqui com esse grupo que você já conhece, mais um convidado que já gravou aqui outras vezes com a gente, Vinícius, meu amor, seja muito bem-vindo, sinta-se à vontade. Nada, todos compareceram hoje no canal. Então vamos lá, hoje nós vamos falar um pouco sobre a lição 12, que conta a história do rei Saul, que se disfarçou ali, fez os arranjos para poder consultar uma médium na cidade de Endor, para poder saber o que aconteceria na batalha com os filisteus no dia seguinte. Então, vamos estudar mais um pouco sobre esse assunto. Eu queria saber, de acordo com o que vocês pesquisaram, de acordo com o que vocês sabem, o que que a Bíblia comenta sobre o método que Saul escolheu para obter essas informações? Olha, a lição ela deixa bem claro, até queria compartilhar aqui, ou se quiser pegar na Bíblia, tá em Levíticos 19:31 que fala assim: Não recorram aos médios, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então aqui eu acho que falou por si só, né? A palavra de Deus deixa bem claro para não recorrer a médiums e nem buscar quem consulta espíritos, porque a gente vai ser contaminado por isso. E a gente não pode servir a dois senhores, não é mesmo? Então, acho que deixa bem um tapa na cara para quem pensa nisso. Eu queria agradecer aí pelo convite mais uma vez, da Liz, da Cat, né, a mulher mais linda desse mundo. E vamos lá. Além desse texto que a Liz passou para a gente, de Levítico 19:31, tem um outro também que é logo do ladinho, que está em Levítico 26, que fala: Voltarei o meu rosto contra quem consultar espíritos e contra quem procurar médiums para segui-los. Então, bem claro, né, que Deus ele não aprova esse método que Saul usou para poder consultar, para poder ter respostas. Com certeza, ele prefere o método tradicional, né? A nossa boa e velha oração, ou confiar em Deus, né? Aguardar a resposta dele, mesmo que a resposta não venha. Aí ficou bem claro que quando a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, Deus acaba não se agradando. Muito bom. Lá em Isaías 8:19 a 20 ele também retorna a falar sobre isso, a mesma coisa quase de Levíticos 19, e ele deixa claro mais uma vez que a gente não deve recorrer a médiums, nem buscar a quem consulta espíritos, e sim consultar o Senhor sobre qualquer dúvida que a gente tiver. E até ele traz, né, em Levíticos que falou, que a sentença para esses médiums, para essas pessoas que consultavam em espíritos, era a morte por apedrejamento. Então a gente vê que é algo que o Senhor abomina mesmo. É, a introdução que eu fiz, né? A parte que eu decidi olhar é mais pegando no. Você pode ver nos livros de Samuel e de Reis que vão contar a história de Saul e a interação que ele teve com o profeta Samuel. E você começa a ver em todo o contexto que Saul estava totalmente desorientado. É, não era coerente com as práticas do povo de Israel naquela época, não era coerente com os ensinamentos que Deus tinha dado para o povo de Israel. Você vê que uma parte bem complicada da história de Saul é que Deus tentou mandar várias mensagens para ele através de Samuel durante a vida dele, e ele rejeita os conselhos que Samuel traz, inspirados por Deus. E aí, depois que Samuel, né, morreu, veio a falecer e tudo mais, aí ele procura uma médium e ele encontra Samuel, e aí ele começa a escutar Samuel, né, supostamente o espírito de Samuel, e ele começa a se consultar com esse espírito. E aí você vê que é muito incoerente, né? Que ele passou a vida inteira recusando a Deus, né? O conselho que Deus estava levando para ele através do profeta. E aí, no final, ele decide seguir um método que Deus, a gente já falou aqui em alguns versículos, que Deus realmente não aprovava. E aí ele decide escutar esse profeta que ele recusou a vida inteira, sabe? Então, só para dar uma contextualização de tudo isso que a gente está falando, né, sobre o que a Bíblia diz, sobre como ele escolheu decidir lidar com essa situação, a gente vê que realmente Saul ele estava perdido, sabe? Ele estava, as ações dele no mínimo não faziam sentido, não eram coerentes com aquilo que Deus vinha planejando ou vinha aconselhando. Exatamente. E seguindo essa linha, como os ensinos de Cristo nos mostram a importância de consultar somente o Senhor? Olha, eu vou dar uma resposta mais abrangente, assim.
Na Bíblia, a gente não vê nenhum registro de que isso era bom ou isso era interessante de ser feito. E até o que eu citei anteriormente, né? A gente não pode servir a dois senhores. Ou você vai servir a que eles falavam que seria o dinheiro, no caso, né? Que seria nesse sentido, mas também se aplica ou a servir o que não provém de Deus ou a seguir o que é de Deus. A gente já estudou sobre o dinheiro, não estou falando que é errado ter, a gente já conversou nisso na roda de conversa. Mas eu falo, ou você vai servir ao que te leva perto de Deus, ou que te afasta de Deus. E como isso não é colocado em nenhum momento na Bíblia como sendo algo interessante, é, que seria bom, assim, para o seu relacionamento com Deus e etc e tal, como a gente já falou na pergunta um, eu acredito que a Bíblia por si só, a gente já encontra que isso não é legal, assim. É, na Bíblia, né, também fala aqui em João 14:6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Claramente, quando né, a gente deposita a nossa confiança ou acaba se esperando em coisas vãs aí, coisas superficiais, a gente acaba se decepcionando e decepcionando a Deus também, né? A gente pode trazer isso até para os dias de hoje. A gente está em época aí, né, de eleição, né, que já passou, no caso, e tem gente que idolatra político A, político B, e a gente sabe que isso não leva a lugar nenhum, né? A gente deveria fazer isso com Jesus, com Deus, não com um ser humano que é tão falho e tão pecador, e a gente acaba, às vezes, criando contenda e brigando um com os outros, né? Nossa, se você concorda com fulano, então me exclui do Facebook. O pessoal fala assim, né? Eu vou excluir, sabe? Um negócio que não tem cabimento, é uma coisa que a gente devia só, né? A gente vive aqui, a gente tem a nossa opinião, tudo bem, mas isso não é o nosso farol é outro, né? A lâmpada, o nosso caminho é outro, tá escrito aqui, o caminho é Jesus, não é mais ninguém. Seria tão simples se a gente colocasse isso, né, na nossa cabeça e entendesse que só Ele pode ajudar a gente, só Ele pode ser o nosso guia. Sim, exatamente. A nossa única proteção contra as ilusões de Satanás é crer na palavra de Deus. Porque a gente sabe que sobre essas pessoas que acreditam no espiritualismo, sobre essas pessoas que ai, cuidam que são médios, enfim, Satanás ele tem inteiro controle sobre a vida deles. Então, a nossa única segurança, a nossa única proteção é confiar na Bíblia, somente na Bíblia, e não em nenhuma dessas outras coisas. Da mesma maneira que o Vinícius falou, né, que Jesus disse que ele era o caminho, Jesus ele serve de. Eu acho incrível como Deus pensou nisso, como Jesus pensou nisso. Ele é o exemplo perfeito para qualquer situação que a gente tem na vida. Você tá em dúvida? Pode olhar o que que Jesus fez. Aí, por exemplo, você pega a experiência que Jesus passou no deserto, né? Que ele estava um bom tempo, um grande tempo em jejum. E aí, no final disso, Satanás aparece com ele, começa uma discussão com ele e tenta ele. Em nenhum momento Jesus usa da sua autoridade ou do seu poder próprio, ou ele fala, ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Ele fala o que a Bíblia diz, né? O que que a Bíblia fala para fazer. Eu acho que a gente devia seguir o mesmo princípio, pegando esse princípio, tentando aplicar para a história que a gente viu passada na questão de Saul. Saul já sabe, quando ele estava lá conversando com o Espírito, ele não é que ele começou a errar ali, ele já estava errado a partir do momento que ele começou a pensar na ideia de que isso poderia ser uma solução, sabe? Que ele precisaria de ter uma consulta externa, porque ele já tinha é, o auxílio, ele já tinha todo o suporte de Deus, ele já tinha o Senhor de todo o universo auxiliando ele e aconselhando ele, sabe? Ele não precisaria daquilo. E acho que é a mesma coisa pra gente. A gente não falha quando a gente já tá lá na beirada do precipício caindo, entende? É quando a gente caminhou até o precipício. Então a gente pode evitar esses, digamos assim, passos em falso, caminhar por uma direção que não estamos vendo o perigo quando a gente olha para a palavra de Deus e tenta guiar a nossa vida pela palavra de Deus. Sim, com certeza. Bom, esse é o momento do Fala aí, então, Léo, pode rodar a vinheta. Momento Fala aí! Como você já sabe, esse é o momento onde a gente resume a lição da semana em uma palavra. Então, se você pensou em alguma palavra que achou que se relaciona com a lição, pode deixar aqui nos comentários para a gente conversar também. Bom, a palavra que eu escolhi foi relacionamento. Essa palavra eu acho que tem muito a ver, porque somente através do nosso relacionamento com Cristo a gente pode estar preparado para diferenciar aquilo que é certo, o que é errado, o que vem do Senhor e o que não vem do Senhor. Essa foi a minha palavra. A minha palavra
puxa um pouquinho da Vicky, mas seria consciência, seria não, é consciência. Da gente ter consciência do que é de Deus e o que não é de Deus. Ter a consciência do que a palavra dele traz pra gente e, assim, ter mais sabedoria também, né, na hora de tomar as nossas decisões, ter consciência na hora de tomar elas pra gente não ir pro lado do inimigo. A minha palavra é reflexão. Também puxa esse gancho aí, porque o inimigo ele é inteligente, a gente sabe disso, né? Ele é muito astuto, ele tem várias ferramentas aí, e às vezes, em alguns momentos, a gente pode acabar caindo ou sendo tentado a seguir um caminho que a gente não deve, né? Assim como o Saul acabou seguindo, infelizmente. Então, essa é a minha palavra. A minha palavra é orientação. Porque, gente, é, eu vou pegar o exemplo de saúde de novo, porque é o que a nossa foi uma base da nossa lição. E, por exemplo, tem algumas pessoas que usam esse texto, né, essa experiência que a Bíblia relata de Saul, falando, mas se Saul conversou com Samuel, então quer dizer que existe vida após a morte? Não, era óbvio que não era Samuel ali, entende? Porque a Bíblia não corrobora com essa ideia em nenhum momento, sabe? E a gente tá falando da nossa crença, da nossa crença como cristãos, da base dessa crença que é a Bíblia. A palavra de Deus é o que a gente tem, sabe? Junto com o Espírito Santo que está nos acompanhando. Mas a Bíblia não corrobora em nenhum momento que existia essa possibilidade de ser Samuel ali, sabe? Então você não tem dúvidas, tipo, não era Samuel. Eu não sei o que era ali, assim, não sei, né? Vamos deixar eu só falar, eu não sei. Eu não sei o que apareceu ali, quem foi que falou com ele, mas você pode ter certeza que não era Samuel, porque a Bíblia em nenhum momento deixa a gente compreender ou sustentar essa ideia, entende? Então eu penso que a orientação é muito importante, a gente saber que caminho a gente está seguindo e para onde a gente está seguindo, para não é, aparecer algo nada a ver na nossa frente e a gente falar, olha Samuel ali, sabe? E aí você vê, pô, cara, mas não tem nada a ver com Samuel, entende? Tipo, não é, sabe? Eu acho que a orientação é extremamente importante para nós. Sim, e eu escolhi a palavra testemunho porque, gente, tudo que existe, o testemunho da Bíblia deve servir como um critério para testar toda a declaração, todo ato sobrenatural que às vezes aparecem por aí, que a gente escuta falar. Com certeza a Bíblia é a nossa fonte mais segura de informação. E pensando nisso, eu quero ler para vocês, para poder finalizar um vídeo, um parágrafo da parte de sexta-feira, que diz o seguinte. Vi que os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras, e precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão, dizendo ser amigos e parentes amados, os quais lhe declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não bíblicas. Eles farão tudo ao seu alcance para despertar simpatia e operarão milagres diante deles para confirmar o que declaram. O povo de Deus deve estar preparado para enfrentar esses espíritos com a verdade bíblica, segundo a qual os mortos não sabem coisa nenhuma, e que aqueles que lhes aparecem são espíritos de demônios. Então, assim, com certeza é uma mensagem bem forte. Eu entendo que, às vezes, para você do outro lado da tela que está assistindo esse vídeo, pode bater de frente com a realidade na qual você cresceu, na qual você convive hoje em dia, mas a gente entende que aqui a nossa fonte principal de informação sempre vai ser a Bíblia. Essa é a nossa fonte confiável, porque uma das principais funções dela é nos proteger. Então, esse assunto com certeza entra nisso também. A Bíblia quer nos proteger, então ela traz informações para isso. Então, eu acho que essa lição serve como uma forma da gente refletir sobre as coisas ao nosso redor. Será que elas realmente são tão inofensivas assim? Ou será que elas vão nos causar algum tipo de mal? Então, que a gente possa refletir sobre isso. E essa foi a lição da nossa semana. E a gente. Te espera. Na próxima. Semana. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado pelo convite aí que vocês fizeram. É sempre bom estar com vocês. Calma aí. Na lição. Ai, meu Deus, calma, esquece que eu tô. Então, com certeza, a Bíblia é a nossa principal e mais. Não, mais não. Volta. A nossa. Peraí, volta.